E aí, fã de Star Wars, beleza? Bem-vindo a mais um Resposta 2.0. Depois daquele problema com os vídeos curtos nos shorts, eu resolvi mudar e agora os vídeos serão bem mais longos com respostas mais completas. Antes de começarmos com as perguntas de hoje, eu vou me apresentar para vocês mais uma vez. Meu nome verdadeiro é João Carlos, mas vocês podem me chamar de Johnny D. Eu sou natural de Salvador, Bahia, tenho 23 aninhos com cara de 15 e eu sou fã de Star Wars eu acho que há mais de 10 anos, eu não sei dizer precisamente. E agora, sem mais delongas, vamos para as perguntas de hoje. Artillery Stormtrooper MT-119. Qual foi o seu primeiro contato com Star Wars? Por meio de algum filme ou jogo? Continuando, temos Luke. Quando você conheceu Star Wars? Foi amor à primeira vista? E algumas outras perguntas sobre como eu conheci a saga. Então, eu já contei essa história 2 vezes lá na comunidade, e como eu disse, eu não sei precisar o ano em que eu conheci a saga, mas ainda essa semana eu encontrei um caderno meu antigo. Nesse caderno tem um desenho de uma armadura clone que eu fiz, e com a datação de 2010, ou seja, pode ser que esse seja o ano que eu conheci a saga, mas eu não tenho nada que possa confirmar isso ainda. Então, no ano de 2010 eu tinha 12 anos de idade, e eu conheci a saga por esse período aí, entre os 12 e os 13 anos de idade. Um dia, na minha sala, os meus colegas de classe começaram a conversar sobre o novo desenho que estava passando na TV Globinho, que era Star Wars A Guerra dos Clones. Eu fiquei curioso, porque eles diziam que era um desenho bom, e eu não costumava faltar aula, então eu não podia assistir. Então o tempo foi passando e eu continuei sem faltar aula, até que A Guerra dos Clones deixou de ser exibida na TV Globinho. Na época, a TV da minha casa era o sinal analógico, a gente não tinha parabólica e a TV a cabo não era o que é hoje. Então, durante o tempo eu acabei esquecendo completamente de Star Wars. Eu inclusive não sabia nem o que era ou quem era Darth Vader. Até que meu pai finalmente comprou uma antena parabólica. Quando ela foi instalada, eu cheguei da escola todo animado para ver o que tinha de bom para assistir. E enquanto eu pulava os canais não aparecia nada que me interessasse. Até que eu finalmente desisti e coloquei na TV Globo. Parece que foi sincronizado, porque quando o canal abriu... Star Wars, A Guerra dos Clones. E eu automaticamente me lembrei dos meus colegas de classe que falaram da série. Então eu pensei, vamos ver se realmente é boa como eles disseram. E o episódio que passou naquele dia foi a 2ª temporada, episódio 5, o segundo assalto a Geonosis. E eu devo dizer que eu realmente fiquei bastante impressionado com o que eu vi. E respondendo a pergunta do Luke, sim, foi amor à primeira vista. Eu não consigo nem responder o que eu tinha mais gostado naquele episódio. Se foram as naves, a batalha, os sabres de luz, eu tinha amado realmente tudo. E quando o episódio acabou, eu achei que passaria outro, mas não, eu tive que esperar até o outro dia. Na escola, eu lembro de ter ficado todo agoniado, louco, querendo ir para casa para poder assistir o próximo episódio, ver o que ia acontecer. E quando eu cheguei em casa, eu não tirei o sapato, não tirei a mochila das costas, nada. Eu simplesmente peguei o controle, liguei a TV e sentei para assistir. A série passava nas sessões de desenhos, depois da TV Globinho, na Globo de São Paulo. Dali em diante eu não perdi nenhum capítulo. Eu lembro de ter assistido a primeira e a 2ª temporada inteiras, mais os episódios 1 e 2 da 3ª temporada, onde aconteceu a Batalha de Camino. Eu assisti a série até ela deixar de ser exibida no programa, e eu confesso a vocês que depois disso eu fiquei com abstinência. Eu li sobre a cannabis uma vez, e estava escrito que quando você prova uma vez, você automaticamente quer mais. E eu disse isso lá na comunidade quando eu contei essa história. Eu associei a série como uma droga, porque quando ela deixou de ser exibida, eu queria mais, só assistir mais e mais. Mas na época eu não tinha computador e não fazia a mínima ideia de como mexer em um. Então só o que restou para mim foi ficar pensando na série até esquecer ela por completo. É aí que entra os tais desenhos. Eu fiz vários desenhos do que eu lembrava nos meus cadernos do ano letivo. Eu lembro de ter desenhado o Mestre Yoda, alguns sabres de luz, algumas armaduras clones, inclusive Anakin Skywalker. Mas eu acabei jogando um desses cadernos fora e nesse caderno tinha a maioria dos desenhos. No que ficou, tem apenas um desenho de uma armadura clone, muito mal feito. Isso porque eu desenhei a partir do que eu lembrava e não do que eu estava vendo. Mas hoje, os meus desenhos são bem diferentes e quem me acompanha de muito tempo deve ter visto alguns deles por aí. Isso seguiu até mais ou menos o ano seguinte, 2011, onde meu pai comprou meu primeiro computador. E foi ali que eu comecei a pesquisar de fato sobre a saga e me aprofundar mais nesse universo. E inclusive, foi quando eu finalmente descobri sobre os filmes, mas eu só vim assistir um ano depois na TV por assinatura. E eu não assisti o filme em uma das ordens que vocês conhecem. O primeiro filme que eu assisti foi o episódio 2, Ataque dos Clones. Seguido pelo episódio 3, A Vingança dos Sith, 5, O Império Contra-Ataca, 6, O Retorno de Jedi, 4, Uma Nova Esperança e por fim o episódio 1, A Ameaça Fantasma. Mas ao contrário do que se pensa, eu não fiquei confuso com isso não. Como eu já conhecia a história, foi bem mais tranquilo para mim. Essa é a história de como eu conheci a saga. E é aí que entra a pergunta seguinte. Gabriel Rocha perguntou: acompanhava o seu canal antigo, Star Wars Plus. Como surgiu a ideia de ter o Star Wars 2.0, trazendo tantas informações legais?
complementando com a de Eduardo Melo, que não colocou hashtag. Quando você decidiu criar um canal, você pensou já em falar de Star Wars ou em outro conteúdo? Quando eu ainda estava conhecendo a saga, eu conheci o extinto jogo Clone Wars Adventures. Lá tinha toda a comunidade brasileira e eu fazia parte dela. Quando anunciaram o fim do jogo, alguns amigos que eu tinha lá dentro criaram alguns canais e postaram várias capturas de gameplayers. Eu fiquei bastante interessado nisso também porque era um jogo que eu gostava muito e queria deixar algumas lembranças. O problema é que eu não sabia como fazer para gravar telas. Então, inicialmente eu tirei alguns prints e fiz uma edição básica de slide. Um tempo depois que o jogo já tinha sido finalizado, eu alterei o nome do canal para Star Wars Brasil e comecei a postar trechos dos filmes e das séries. Enquanto o tempo passava, mais eu postava, e por motivos que eu não consigo me lembrar, o canal recebeu 2 strikes. E antes de receber o terceiro, eu decidi finalizar ele por completo. Isso aconteceu no ano de 2016, e como substituto, eu criei 2 canais de uma só vez, Star Wars 2.0 e Star Wars Plus. Nessa época eu já entendia muito mais sobre o YouTube, e eu criei 2 canais por 2 motivos. O Star Wars Plus eu criei como substituto direto do Star Wars Brasil e continuei postando trechos dos filmes e séries, sem me preocupar com os direitos autorais. Já esse aqui, o 2.0, eu criei para postar minhas edições que eu fazia, numa época em que eu estava totalmente interessado em animação 3D, edição de vídeo e edição de imagem. E isso aconteceu até o início de 2018, quando a monetização do canal foi completamente bloqueada. E eu, com medo de levar um strike, parei de postar vídeo por ali. Foi então que eu comecei a trabalhar em mercado durante alguns meses. E durante esse tempo, eu tentava resolver esse problema da monetização, ainda sem postar vídeo nenhum. Quando eu saí desse trabalho em maio e junho, mais ou menos, eu decidi investir no canal, mesmo sem monetização. Eu comprei um headset com microfone, tomei coragem e fiz o meu primeiro vídeo. Vídeo esse que foi como o comandante Wolf perdeu o seu olho, que ainda está disponível aqui no canal para ser assistido. Você ainda pode assistir ele com um áudio péssimo. Na época eu já gravava aqui mesmo no meu quarto, sem nenhum tipo de tratamento ou isolamento acústico, diferente de hoje, é claro. É por isso que o áudio daqueles vídeos antigos são péssimos e a galera daquele tempo reclamava demais. E esse também é um dos motivos pelo qual faço tanto repost nos vídeos aqui. O canal só veio ser monetizado mesmo no final de janeiro de 2019. E o primeiro salário do YouTube que eu ganhei eu investi nisso aqui, numa cabine que eu fiz no meu próprio quarto e gravo os áudios dos vídeos para vocês. E agora, os vídeos para os vídeos. Então, essa foi a história de como eu conheci a saga e a história aqui do canal. E vocês aí, como conheceram a saga? Conta pra gente aí nos comentários. Lá na comunidade eu disse que eu ia escolher 10 perguntas e eu realmente escolhi as 10, mas eu só respondi aqui umas 5 mais ou menos. Então eu vou considerar como se fossem 2, que é como eu conheci a saga e como eu criei o canal. Por isso eu vou fazer o seguinte, vou deixar um comentário fixado aí e vocês vão fazer novas perguntas com a hashtag resposta20. Eu vou escolher mais perguntas, juntar com as que eu já tinha escolhido e fazer um outro vídeo respondendo elas para vocês. Tá beleza? Bem, encerrando a transmissão por aqui, Johnny D, que a força esteja com você. Até mais.